Olá, exploradores das sombras, habitantes do oculto. Bem-vindos à Escuridão Encantada. Eu sou o Jean Leal, seu guia nesse mundo de mistérios e histórias sombrias. Se você gosta de mergulhar em contos arrepiantes, lendas esquecidas pelo tempo, você está no lugar certo. Antes de começarmos nossa jornada, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Isso ajuda muito ao desenvolvimento e ao crescimento do canal. Nos ajuda a continuar trazendo histórias fascinantes. E agora, preparem-se para ser transportados a um lugar aonde o tempo parece ter parado, para um lugar aonde as sombras sussurram segredos antigos. Hoje vamos conhecer o Vale das Sombras, um vilarejo no meio de montanhas nebulosas, aonde o medo e a superstição dominam a vida de seus habitantes. O Vale das Sombras, um vilarejo esquecido pelo tempo, estava situado nas profundezas de um vale oculto pelas montanhas nebulosas, a leste de algum lugar onde vocês não gostariam de estar. O vilarejo tinha cerca de 200 almas e era governado por uma tradição milenar e pela superstição, com medo. Os habitantes viviam de formas simples, cultivando a terra e criando animais, dependentes apenas mesmo da sua comunidade, o que os transformava em mais isolados ainda. Uma pequena peculiaridade é o caminho para a chegada. Além de ser cercado por uma densa floresta, o caminho de chegada até o vilarejo das sombras era no alto de montanhas, através de um pequeno e estreito caminho rochoso e perigoso, e sempre estava encoberto em névoa, o que deixava ainda mais os habitantes daquela pequena população isolados no mundo exterior. A cultura do Vale das Sombras era marcada por uma mistura de crenças cristãs e pagãs. As tradições orais eram transmitidas de geração em geração. Elas falavam de uma época onde o vilarejo era protegido por espíritos gentis da natureza. Mas isso tudo mudou quando o antigo culto que adorava Azazil chegou ao vilarejo. Eles trouxeram um culto ao vilarejo, prometendo prosperidade em troca de devoção e alguns sacrifícios. E assim, os espíritos que em algum outro momento eram gentis, agora tornaram-se cruéis e hostis. A presença da igreja de Azazil remontava a essas histórias. A igreja, construída com pedras negras retiradas das montanhas, era o coração sombrio, um centro da comunidade, com símbolos religiosos gravados no interior de suas paredes. Eles eram incompreensíveis por muito, mas inspiravam um medo reverente. As missas da meia-noite eram presididas pelo enigmático Padre Lúcio e eram momentos de tensão e expectativa. Os aldeões frequentavam as missas diariamente, não apenas por tradição ou devoção, mas por medo. A crença predominante era que Azazil, o ser adorado, demandava a presença de todos. Aqueles que se recusavam a participar das missas enfrentavam consequências misteriosas e terríveis. Desaparecimentos sem explicação, doenças repentinas ou a simples ruína das colheitas. Existe a história de uma família que tentou fugir do vilarejo e foi encontrada em pedaços. Ela se tornou um aviso, uma advertência. Além disso, as crianças no vilarejo, no Vale das Sombras, são particularmente vulneráveis. Sim, diz que Azazil se interessa especialmente por elas. Ele vê nelas, ele vê nas suas mentes jovens uma fonte pura de esperança. Os pais viviam aterrorizados com a possibilidade de seus filhos que poderiam ser escolhidos como o próximo Messias das Sombras. Esse medo era exacerbado pelos murmúrios que as crianças que nasceriam no vilarejo poderiam ser escolhidas. E isso
daria início a uma era de trevas e desolação. Os costumes da vila giram em evitar a ira de Azazel. Durante o dia, eles evitam falar sobre a igreja e sobre a entidade. Durante a noite, eles trancam-se em suas casas e torcem para passar uma noite sem incidentes. Festividades tradicionais, como casamentos e nascimentos, são realizados com uma certa melancolia, uma sombra de temor que paira sobre todos os que deveriam estar em um momento de alegria. Em 1890, o vilarejo vivia um inverno particularmente rigoroso. A neve forte bloqueava a rota de saída. Os suprimentos estavam diminuindo. A tensão na vila aumentava a cada dia. Os moradores, temendo que a escuridão que fosse profetizada estivesse mais perto do que nunca. O Vale das Sombras era assim, uma comunidade à beira do colapso, se mantinha unida pelo medo e pela superstição. Suas vidas eram uma vigília contra o medo e contra a superstição, pelas forças malignas que eles acreditavam sempre estar espreita, prontos a reivindicar as suas almas. Em meio a essa atmosfera sufocante, a figura misteriosa do Messias das Sombras representava uma incerteza ainda maior, um presságio terrível do destino que todos temiam, mas que ninguém ousava enfrentar. Com o passar dos dias, a atmosfera no Vale das Sombras tornou-se ainda mais pesada, quase palpável, sufocante, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Essa sensação permeava pelo ar úmido e frio do vilarejo. As noites, cada vez mais silenciosas, exceto pelo assovio do vento que passava entre as árvores, e, claro, o sino da igreja que anunciava que a missa ia começar. Os aldeões continuavam a se reunir na igreja de Azazel, suas faces pálidas e os olhos cheios de medo. A cada missa eram a cada missa era um ritual de resistência silenciosa, uma tentativa de manter a normalidade em meio ao crescente terror. As palavras do padre Lúcio ecoavam pelas paredes de pedra, como uma mistura de promessas sombrias e advertências veladas. Ele falava com uma convicção gelada, seus olhos brilhando um fervor que parecia à beira da loucura. Nessa noite específica, uma criança interrompe a missa com seu choro. O vilarejo ficou paralisado pelo medo e pela incerteza. Os pais de Anya, uma criança de cabelos dourados e olhos brilhantes, sempre acreditaram que sua filha era especial, mas nunca entenderam que essa peculiaridade poderia estar ligada à profecia dita pelo culto. Enquanto Anya caminhava em direção ao altar, uma sensação de inevitabilidade tomava conta de todos. Ela parecia estar em transe, movendo-se com uma graça que não era comum para uma criança daquela idade. Padre Lúcio esperava com uma expressão de reverência sombria. Ele a acolheu no altar e, com uma voz que parecia carregar o peso de eras, declarou: o tempo de Azazel havia chegado. Os olhos de Anya, que antes brilhantes e inocentes, agora refletiam uma sabedoria antiga e um poder que ia além de nossa compreensão. Ela disse com uma voz clara, que ecoou por todas as paredes de pedra da igreja, afirmando que o ciclo estava se fechando e que a escuridão era inevitável. Sua voz, que embora calma, trazia uma sensação de frio que infiltrava-se nos corações de todos ali presentes. O vilarejo, que já estava abalado pelo medo constante, foi tomado por uma nova onda de pânico. Famílias tentavam fugir, mas impedidas por uma força invisível, como se o próprio vale se recusasse a deixá-las partir. Outros buscavam proteção na fé, rezavam fervorosamente para qualquer divindade
que pudessem ouvi-los, mas encontravam apenas o silêncio e o desespero. Os dias que se seguiram foram marcados por eventos estranhos. A escuridão, que antes caía apenas durante a noite, começou a se prolongar, obscurecendo até mesmo o meio-dia. As colheitas murcharam, o gado adoeceu inexplicavelmente. O tempo parecia ter parado e o frio do inverno tornava-se cada vez mais implacável. As pessoas começaram a desaparecer. Suas casas estavam encontradas vazias, sem sinais de luta ou de partida. Anya, a criança que acreditavam ser a Messias das Sombras, estava no centro desses eventos. Seu olhar, que outrora inocente, agora era profundo e inexpressivo, como se fosse um canal para algo além deste mundo. Diziam que enquanto Azazel se materializava, Anya se tornava uma presença quase etérea. Um momento culminante, segundo relatos, foi quando Azazel, de pé no ar, proclamou o início de sua nova era. Com um movimento lento e deliberado, ele estendeu a mão para Anya. No contato, uma grande escuridão se emanou deles, inundando toda a igreja e cegando os presentes. Aqueles que estavam na igreja disseram sentir suas almas sendo puxadas, como se estivesse arrancando uma parte essencial de sua humanidade. No instante seguinte, a escuridão se dissipou tão rapidamente quando havia surgido. A igreja estava vazia. Anya estava deitada ali no altar. Seu corpo estava desacordado. As sombras e Azazel havia desaparecido. Os aldeões, confusos com o que estavam vendo, levaram a menina de volta para sua casa, mas ela jamais voltaria a ser a mesma. Ela agora murmurava palavras em uma língua desconhecida, enquanto olhava fixamente para o nada. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelo Vale das Sombras. Espero que vocês tenham gostado dessa história sombria cheia de mistérios. Se você curtiu o nosso vídeo, por favor, se inscreve no canal. Isso nos ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal. E assim nós podemos trazer mais histórias fascinantes e sombrias para vocês. E eu quero também ouvir de você o que você achou dessa história de Anne e Azazel. Deixe aqui nos comentários de forma educada, como sempre. Até a próxima, explorador das sombras. Lembre-se, nem tudo que está nas sombras deve ser temido, apenas respeitado. Nos vemos na próxima. E para quem não sabe, eu sou um artista que faço quadros, pinturas, miniaturas, todo tipo de coisa. E temos aqui um mãozinha, não sei se vocês estão vendo aqui, temos um mãozinha que ele foi feito em impressora 3D. E aqui atrás tem uma boneca que eu acredito que eu vou colocar ela como o mascote do canal. Eu estou pintando ela e criando de alguma forma que fique bem assustadora. Eu acho que ela já está bem legalzinha assim, está indo num caminho legal. E eu quero uma ideia, uma ajuda para nomes para essa boneca. Deixa aí nos comentários um nome para essa boneca. Nos vemos na próxima.